Milionário pegou a faxineira dormindo em sua cama. Fique calma, dona Mazé, pode descansar. Mazé Ferreira acordou em pânico. 63 anos. Corpo dolorido, coração disparado. Ela abriu os olhos e o terror veio antes da compreensão. Onde eu estou? O teto era branco demais, alto demais. Um lustre de cristal pendia sobre ela. Cortinas de seda cor de pérola filtravam uma luz suave. O colchão era absurdamente macio. Esse não era o seu quarto. Essa não era a sua cama. Meu Deus. A memória voltou como um tapa. Ela estava limpando o quarto do patrão. A mansão dos Almeida. Tinha trocado os lençóis da cama king size. Tinha lustrado o espelho. Tinha passado pano no mármore. E então veio a tontura. Aquela tontura que já conhecia bem, mas que sempre ignorava. Só vou sentar um segundo, ela tinha pensado. Só recuperar o fôlego. Mas ela olhou para o relógio de parede. 4:30 da tarde. Ela tinha chegado ao meio-dia. Tinha desmaiado. Na cama do patrão. Por mais de 3 horas. O pânico tomou conta. Eu vou ser demitida. Jailson vai perder o emprego também. A Thaís vai ter que largar a faculdade. Tudo por minha culpa. Mazé tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela se apoiou na cabeceira, forçou o corpo a responder. Conseguiu ficar de pé, mas o mundo girou. Suor frio escorria pelas costas. As mãos tremiam. Começou a arrumar a cama freneticamente. Alisou os lençóis. Ajeitou os travesseiros. Tentou apagar qualquer vestígio, qualquer prova de que tinha dormido ali, na cama do milionário, como uma invasora. Então ouviu. Passos no corredor. Passos se aproximando. O sangue de Mazé gelou. A maçaneta girou. A porta se abriu. Ricardo Almeida estava parado ali. 35 anos. Terno cinza impecável. Olhos escuros fixos nela. E uma expressão que Mazé não conseguia decifrar. Não era raiva, mas também não era indiferença. As palavras saíram da boca de Mazé atropeladas, gaguejando, quebrando. Seu Ricardo, eu não foi sem querer. Eu só estava limpando e senti uma tontura e pensei que ia só sentar. Só um segundo. Eu juro. Eu nunca fiz isso antes. Por favor, não me mande embora. Eu preciso desse emprego. Minha filha está na faculdade. Eu prometo que nunca mais isso não vai acontecer de novo. Para. A voz de Ricardo era firme, mas não agressiva. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Calma, dona Mazé. Calma? Como ela podia ficar calma? Ela tinha dormido na cama do patrão, tinha violado o espaço dele, tinha cometido o pior erro possível. E ele estava ali, parado, olhando para ela com aquela expressão estranha. Ricardo entrou no quarto. Mazé deu um passo para trás instintivamente, como um animal acuado. Ele foi até a poltrona, pegou um cobertor de lã que estava dobrado ali e se aproximou. Mazé fechou os olhos esperando o grito, a demissão, a humilhação. Mas ele apenas colocou o cobertor sobre os ombros dela. Um gesto quase paternal, quase gentil. A senhora precisa descansar. Mazé abriu os olhos. Confusão total. O senhor não vai me demitir? Ricardo a olhou nos olhos. E pela primeira vez Mazé viu algo que nunca esperaria ver nos olhos de um milionário. Compaixão, real, genuína. Demitir a senhora? Por quê? Porque eu dormi na sua cama, eu. A senhora não dormiu, dona Mazé. A senhora desmaiou. Há diferença. Ele apontou para a poltrona. Posso sentar? Preciso conversar com a senhora. Mazé mal conseguiu assentir. Estava em choque. Patrões não agiam assim. Patrões gritavam, demitiam, humilhavam. Mas esse homem estava sendo gentil. Ricardo se sentou mantendo distância respeitosa. Mazé continuou de pé, segurando o cobertor, como se fosse um escudo. Dona Mazé, eu sei de tudo. O coração dela deu um salto. Sabe de quê? Sei que a senhora voltou a trabalhar por causa da Thaís. Sei que a senhora está doente. E sei que está escondendo isso de todo mundo. O sangue de Mazé gelou. Como ele sabia? Ela tinha sido tão cuidadosa. Tomava os remédios escondida. Disfarçava as dores. Nunca reclamava. Seu Jailson não devia ter contado. Ela sussurrou. Ele devia sim. Ele está preocupado, e com razão. Ricardo se inclinou para a frente. Eu notei, sabe? A senhora manca quando acha que ninguém está vendo. Para respirar quando sobe escadas. Semana passada eu vi a senhora quase caindo no banheiro dos funcionários. Mazé desviou o olhar envergonhada. Ela achava que tinha sido invisível. Eu perguntei para o Jailson o que estava acontecendo. Ele me contou. A Thaís passou em medicina, vocês não têm como pagar. A senhora voltou a trabalhar mesmo doente. Ricardo fez uma pausa. Quando voltou a falar, a voz estava embargada.
Dona Mazé, seu marido salvou minha vida. Ela levantou os olhos. Como assim? Ele quase morreu por mim, há 30 anos, e eu nunca vou esquecer. 3 meses antes, tudo tinha começado de forma tão simples. Era um sábado de manhã. Mazé estava na cozinha da casa pequena, em Guarulhos, preparando café. 63 anos. Aposentada há 2. Finalmente em paz, depois de uma vida inteira de trabalho duro. Jailson tinha chegado do serviço. Motorista do empresário Ricardo Almeida há mais de 20 anos. Um trabalho digno, um patrão bom. Estavam tomando café juntos quando Thaís chegou correndo. 22 anos, olhos brilhando, envelope na mão. Mãe, pai, eu passei em medicina. A alegria durou exatamente 30 segundos. Até Thaís abrir o segundo envelope. O boleto. R$ 4.800 por mês. Jailson ganhava 6.500. As contas da casa comiam 3.000, não fechava. Mazé viu a decepção no rosto da filha, mesmo quando Thaís tentou sorrir dizendo tudo bem, eu trabalho e estudo. E foi naquele momento que Mazé tomou a decisão. Eu volto a trabalhar. Jailson tentou argumentar. A saúde dela, a artrose, a pressão alta. O médico tinha mandado ela parar. Você não aguenta mais, Mazé. Eu aguento. Não aguenta. O doutor falou. É pela nossa filha, Jailson. Ela lutou tanto. Mas Mazé, quando decidia algo, o universo se curvava. Naquela noite sozinha no quarto, ela olhou para as próprias mãos. Mãos velhas, mãos cansadas, mãos que iam trabalhar de novo. Só há 6 anos, ela sussurrou. Eu consigo. De volta ao presente, no quarto luxuoso da mansão. Ricardo continuava falando. Há 30 anos eu tinha 5 anos. Meus pais tinham morrido num acidente. Fui morar com os tios. Gente rica, mas fria. Eu era uma criança traumatizada, quieta, cheia de pesadelos. Jailson tinha acabado de ser contratado como motorista. E ele foi o único que me tratou como gente. Os tios mal olhavam para mim. Mas o Jailson conversava, contava piada, me fazia rir. Ricardo parou, respirou fundo, continuou com voz mais baixa. Até que um dia, voltando da escola, 2 carros fecharam a gente. 4 homens armados queriam me sequestrar. Mazé arregalou os olhos. Jailson lutou. Eles bateram nele, deram coronhada na cabeça, sangue para todo lado. Mas ele não soltou, não deixou me levarem. Ele gritava, não encosta no menino, não encosta. A voz de Ricardo falhou. Uma viatura passou por acaso. Os bandidos fugiram. Jailson caiu no chão sangrando. Ficou 12 dias em coma. Quando acordou, tinha perdido 40% da visão de um olho. Tem dores de cabeça até hoje. Ele parou, olhou para Mazé. Mas nunca reclamou. Nunca pediu nada e eu prometi quando crescesse que ia cuidar dele. Mazé estava chorando agora, não sabia. Jailson nunca contou direito. Ele é humilde demais, dona Mazé. E é por isso que eu quero fazer isso. Ricardo se levantou, foi até a janela, continuou de costas. Eu quero pagar a faculdade dos seus 3 filhos. Todos eles. Mazé sentiu as pernas fraquejarem. Como? A Thaís continua em medicina. O Jonas volta para a engenharia. A Cláudia começa a administração. Eu pago tudo. Não. A voz de Mazé saiu firme. Não aceitamos caridade. Ricardo se virou. Não é caridade, é gratidão. Mas as pessoas vão falar, senhor Ricardo. Vão dizer que a gente está se aproveitando. E daí? E se o senhor se arrepender? Se mudar de ideia? Eu não vou. Posso fazer contrato com o advogado, tudo certinho. E se a gente não conseguir pagar de volta um dia? Não precisa pagar, dona Mazé. Seu marido já pagou, com a própria vida. Silêncio. Mazé olhou para aquele homem. Viu sinceridade, viu gratidão. Viu algo que ela nunca esperaria. Amor. Amor verdadeiro pela família que o acolheu quando ele era só uma criança assustada. Tá bom, ela sussurrou. Eu aceito. Mas ninguém pode saber que foi o senhor. A gente vai dizer que são bolsas. Ricardo assentiu. Combinado. Mazé deu um passo à frente. Abraçou ele. Foi impulso. Maternal. Ricardo ficou tenso. Não estava acostumado. Mas então relaxou. Retribuiu. E pela primeira vez em 30 anos, ele sentiu o que era ter uma mãe de verdade. A porta se abriu. Mazé e Ricardo se separaram rápido. Verônica Almeida estava ali. 32 anos. Loira, vestido caro e um sorriso que não chegava aos olhos. Interrompi algo? Veneno disfarçado de mel. Mazé recuou. Seu Ricardo, eu vou voltar para o trabalho. Ricardo disse calmamente. Dona Mazé passou mal, Verônica. Verônica forçou um sorriso preocupado. Nossa, que susto. Já chamou o médico? Não precisa, Mazé murmurou. Verônica a olhou de cima a baixo. Tem certeza?
A senhora parece bem fraquinha. Estou bem. Que bom. A gente não quer acidente, né? Seria uma responsabilidade e tanto. Ameaça velada, mas captou, saiu rápido. Porta fechou. Verônica trancou. A máscara caiu. Você tá ficando muito próximo dos empregados, amor. O Jailson me criou. Ele é funcionário, Ricardo. Tem que manter distância. Ele é mais família que meus tios foram. Verônica mudou a estratégia. Tocou a barriga, gesto calculado. Ricardo, eu tenho uma coisa para te contar. O quê? Estou grávida. 3 meses. Mundo parou. Por que não contou antes? Queria ter certeza. Já fui no médico, tá tudo confirmado. Verônica tocou o rosto dele. Delicadeza estudada. Eu tô com medo, Ricardo. De quê? Medo que você coloque outras pessoas na frente da nossa família. Medo que mude o testamento e nosso bebê fique sem nada. Verônica não é assim. Lágrimas apareceram, perfeitamente dosadas. Eu só quero proteger nosso filho, amor. Você entende, né? Ricardo não sabia o que dizer. Abraçou ela, mecanicamente. Horas depois, Verônica sozinha no closet. Ela olhou para o teste de gravidez. Sorriu. Sorriso que ninguém mais viu. Sorriso sem máscara. Pegou o celular, discou. Augusto, sou eu, a gente precisa conversar. O Ricardo tá ficando perigoso demais com aquela família de empregados. Isso pode estragar tudo. Voz masculina do outro lado. Calma, você tá exagerando. Ele quer mudar o testamento. Silêncio. Quanto? Não sei, mas não posso arriscar. Nosso filho precisa herdar tudo. Nosso filho. Augusto repetiu com ênfase. Exatamente. Nosso. Desligou. Guardou o celular. Voltou para o espelho. Ajeitou os cabelos, corrigiu o batom. Praticou o sorriso de esposa perfeita. Saiu do closet como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, casa em Guarulhos, família reunida. Mazé e Jailson tinham acabado de contar sobre as bolsas de estudo. Thaís chorou. Abraçou os pais. Mãe, eu vou ser médica, de verdade. Jonas era cético. 28 anos. Construção civil desde que largou a faculdade. Desconfiado por natureza. Pai, isso não existe. Bolsa assim do nada, o que o senhor prometeu? Nada, Jonas. O Ricardo é grato. Cláudia olhou para a mãe. 25. Balconista há 7 anos, cansada de não ser promovida. Mãe, a senhora fez alguma coisa para conseguir? Mazé sentiu a acusação. Que tipo de coisa você está insinuando, Cláudia? Nada, mãe. Mas rico não dá dinheiro de graça. Jailson se levantou. O Ricardo é diferente. Pela primeira vez contou a história completa. Do sequestro, da luta, da coronhada na cabeça, do coma, das sequelas. Tirou os óculos. Mostrou o olho esquerdo. Pupila levemente opaca. Perdi 40% da visão desse olho. Tenho dor de cabeça até hoje. Os filhos ficaram mudos. Pai, por que nunca contou? Porque já passou. Fiz o que tinha que fazer. Jonas baixou a cabeça, envergonhado. Cláudia murmurou desculpa, mãe. Mas foi Mazé quem falou. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Contou sobre a saúde, artrose, pressão alta, diabetes começando, médico mandando parar. Mas ela não podia. Voltei a trabalhar pela Thaís. Mas agora não precisa. Vocês 3 vão estudar e eu vou poder me cuidar. Jonas chorando. Mãe, a gente desiste. A saúde da senhora é mais importante. Ninguém vai desistir de nada. Essa é nossa chance. Campainha tocou. Entregador. 3 envelopes. Jailson abriu. Matrículas confirmadas, bolsas aprovadas, oficial. Era real. Família se abraçou, chorando, segurando uns aos outros. E naquele momento, naquela casa simples, eles acreditaram que tudo ia dar certo. Não sabiam que havia olhos observando. Lado de fora. Carro de luxo, vidros escuros. Verônica observava. Tinha seguido o entregador. Queria ver onde morava aquela família. Viu através da janela iluminada. A família abraçada. Os sorrisos. As lágrimas de alegria. E sentiu algo frio se formar no peito. O motorista perguntou. Senhora quer que eu faça alguma coisa? Verônica ficou em silêncio. Então disse, não, só estou observando. Tirou fotos da casa. Anotou o endereço. Pesquisou os nomes, Jailson, Mazé, Thaís, Jonas, Cláudia. Encontrou perfis sociais, vidas comuns, gente simples. Então por que Ricardo prefere eles? Acariciou a barriga. Meu filho vai herdar tudo. E ninguém vai ficar no caminho. Pegou outro celular. Ligou para investigador particular. Preciso de informações sobre uma família. Tudo. Dívidas, segredos, qualquer coisa que possa ser usada. Passou todos os dados. Quando vou ter o relatório? 1 semana. Ótimo. Desligou. Olhou mais uma vez para casa, para a família feliz lá dentro.
Vocês não vão estragar meus planos. Fez sinal para o motorista. Pode ir. Carro partiu. Dentro de casa, Mazé sentiu um arrepio. Olhou para a janela. Achou que viu algo, mas não havia nada. Deve ser cansaço. Mas no fundo, aquela intuição feminina sussurrou. Algo tá vindo. Uma semana depois da prisão quase acontecer na casa de Guarulhos, Verônica estava no escritório particular dela, esperando. Batida na porta. Pode entrar. Um homem entrou. 45 anos, terno discreto, pasta preta na mão. Senhor Almeida trouxe o relatório. Verônica apontou para a cadeira. Senta, o que você descobriu? O homem abriu a pasta. Jailson Ferreira Santos. 65 anos. Ficha limpa. Nunca se envolveu em nada ilegal. Crédito bom. Histórico irrepreensível. Verônica franziu a testa. Nada significativo. Continuou virando páginas. Mazé Ferreira Santos. 63 anos. Aposentada. Voltou a trabalhar recentemente. Problemas de saúde, mas nada grave. Histórico limpo. E os filhos? Thaís, 22, estudante exemplar. Jonas, 28, trabalhador. Cláudia, 25, balconista há 7 anos. Nenhum tem envolvimento com drogas, crimes ou dívidas grandes. Verônica fechou a pasta. Jogou na mesa. Então você está me dizendo que não tem nada? Nada mesmo? São pessoas comuns, senhora. Honestas, trabalhadoras. Verônica se recostou. 8 meses grávida agora, barriga enorme, mas a mente afiada como navalha. Se não tem sujeira para encontrar, eu crio. O investigador a olhou sem expressão. Pode me chamar quando precisar de mim de novo. Saiu? Verônica ficou sozinha. Acariciou a barriga, olhou pela janela. Sussurrou. Se essa família quer ficar no caminho do que é meu, vão descobrir quem eles estão enfrentando. Mês 1, veneno sutil. Primeira semana de junho. Inverno começando em São Paulo. Ar frio pela manhã. Mansão dos Almeida. Cozinha. Rosana estava preparando o almoço quando Verônica entrou. Barriga grande. Andar pesado. Rosana, que delícia esse cheiro. Rosana sorriu. Obrigada, senhora, é feijoada. Meu prato preferido. Você cozinha tão bem. Verônica pegou uma maçã. Começou a descascar devagar, casual, inocente. Rosana, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhora. Você já reparou como o Ricardo trata a dona Mazé? Rosana pausou, cortando cebola. Como assim? Ele sorri para ela de um jeito diferente, você não acha? Rosana não sabia o que dizer. Nunca tinha pensado nisso. Eu acho que não, senhora. Verônica deu de ombros. Deve ser impressão minha, então. É que, sei lá, às vezes ele passa mais tempo conversando com ela do que comigo. Plantou a semente. Saiu da cozinha. Rosana continuou cortando cebola. Mas agora pensando, será o patrão realmente tratava a Mazé diferente? 2 dias depois, sala de estar. Luciana estava organizando as almofadas quando Verônica passou. Luciana, você sabia que o Ricardo visita a casa da dona Mazé todo domingo? Luciana se virou. Mesmo senhora. Todo domingo. Almoça lá, fica horas, eu acho estranho. Você não acha? Luciana hesitou. Bom, ele é amigo do Jailson, né? É, mas amizade tem limites, né? Patrão visitando casa de empregado toda semana. Na minha época, isso não existia. Verônica tocou a barriga. Gesto estudado. Eu só fico preocupada. Com o bebê vindo e tudo, queria que o Ricardo tivesse mais tempo para a família dele de verdade, sabe? Entendo, senhora. Verônica saiu. Luciana ficou pensando. Será que era estranho mesmo? Ela nunca tinha questionado, mas agora que a patroa falou. Fim da primeira semana. Refeitório de funcionários. Mazé chegou pro almoço. Rosana e Luciana já estavam lá. Antes elas chamavam. Dona Mazé, vem cá, senta aqui. Hoje silêncio. Mazé sentou. Oi, gente. Oi, Rosana respondeu. Seco. Tudo bem com vocês? Tudo. Mazé pegou o prato. Serviu comida, tentou conversar. Rosana, essa feijoada tá uma delícia. Obrigada. Silêncio desconfortável. Luciana se levantou. Desculpa, dona Mazé, tenho que voltar. Saiu rápido. Rosana terminou de comer em silêncio. Levantou. Também saiu. Mazé ficou sozinha. Olhou para o prato cheio. Sem fome mais. O que está acontecendo? Casa em Guarulhos, noite. Mazé contou para o Jailson. Elas estão me evitando, não sei porquê. Jailson segurou a mão dela. Deve ser coisa passageira, amor. Não é. Eu sinto. É diferente. É como se elas tivessem medo de mim. Ou nojo. Você não fez nada errado. Então por que estão agindo assim? Jailson não sabia responder. Segunda semana de junho. Verônica continuou. Agora com João, o jardineiro. João, o Jailson não tem ciúmes, não.
João estava podando as rosas. De que, senhora? De deixar a esposa trabalhar tão perto do patrão, sozinha com ele. João ficou desconfortável. Bom, o patrão é casado, né? Eu sei, mas homem é homem, né, João? E a dona Mazé, ainda que mais velha, é uma mulher bonita. Essas coisas acontecem. Não acho que aconteça nada, senhora. Verônica sorriu. Claro que não, eu também não acho. Só comentando. Saiu? João continuou podando. Mas agora pensando, será que acontecia alguma coisa? O patrão realmente ia muito na casa deles. Fim da segunda semana. As 3 funcionárias principais já tinham mudado completamente com Mazé. Não sentavam mais com ela. Não conversavam mais. Quando ela chegava, paravam de falar. E Mazé sentia, cada olhar, cada silêncio, como facadas. Terceira semana. Rua em Guarulhos. Dona Neuza, a vizinha fofoqueira, 70 anos, estava varrendo a calçada quando viu. O carro de luxo. Mercedes preta. Estacionando na frente da casa de Mazé e Jailson. Ricardo desceu. Terno casual. Sorriu para Jailson, que abriu a porta. Dona Neuza observou. Anotou mentalmente. Mais tarde, na casa da comadre. Comadre, você viu? O patrão veio de novo. De novo? Todo domingo ele vem. Sem falta. E a patroa? Nunca vem. Só ele. As duas se entreolharam. Você acha que... Não sei. Mas é estranho, né? Homem rico visitando casa de empregado toda semana. A comadre concordou. Vou comentar no grupo do bairro. Talvez alguém saiba alguma coisa. Grupo de WhatsApp. Vizinhos Guarulhos Centro. Comadre da dona Neuza postou. Gente, alguém conhece a família da rua tal casa tal? Um homem de carro de luxo visita eles todo domingo. Alguém sabe quem é? Primeira resposta. Deve ser parente rico. Segunda resposta. Ou namorado de alguém. Terceira resposta. Meu primo trabalha numa empresa grande e disse que o dono visita a casa do motorista dele. Deve ser o mesmo. Quarta resposta. Motorista? E a mulher do motorista trabalha onde? Quinta resposta. Na casa do patrão, é doméstica. Silêncio digital. Depois. Nossa, será que? Não acredito. Mas todo domingo? Essas coisas acontecem, né, gente? O veneno se espalhava. Quarta semana de junho. Thaís estava na faculdade. Biblioteca. Estudando anatomia. Uma colega sentou do lado. Não era amiga, só conhecida. Oi, Thaís. Oi, você mora em Guarulhos, né? Moro. Por quê? Nada. Só vi um post no grupo do bairro, falando de uma família lá. Achei que podia ser você. Thaís sentiu o estômago embrulhar. Que post? A menina mostrou o celular. O grupo de WhatsApp, as mensagens. Thaís leu. Ficou pálida. Isso não é nada disso. O Ricardo é patrão do meu pai. Ele visita porque é grato. Meu pai salvou a vida dele. A menina deu de ombros. Ah, tá. Só achei estranho, mas se você diz... Levantou, foi embora. Thaís ficou sozinha, mãos tremendo, lágrimas queimando nos olhos. Mês 2. O fogo se espalha. Primeira semana de julho. Dona Neuza teve uma ideia. Pegou o celular, escondeu atrás da cortina da janela. Deixou gravando. Domingo, 1h, como relógio. Mercedes preta estacionou. Ricardo desceu. Entrou na casa. Dona Neuza gravou tudo. 3 minutos de vídeo. Postou no TikTok. Legenda. Milionário visita a casa de empregada todo domingo. O que será que rola aí? Fofoca? Manaricos, bars e pobres. 2 dias depois. O vídeo tinha 15 mil visualizações. 3 dias depois. 50 mil. Semana seguinte. 200 mil. Comentários. Gente, que absurdo. Coitada da esposa. Essas empregadas sempre querem dar golpe. Ele deve estar pagando a faculdade dos filhos dela por isso. Nojento. Jonas estava na cantina da faculdade quando um colega mostrou. Mano, não é sua mãe nesse vídeo? Jonas pegou o celular. Assistiu, sentiu raiva subindo. É minha mãe. E daí? Nada, mano. Só achei que, sei lá, é estranho, né? Meu pai trabalha pro cara há 30 anos. Ele visita porque é amigo da família. O colega riu. Amigo? Véi, rico não é amigo de pobre. Deve ter outro lance aí. Jonas se levantou. Fala direito o que você quer dizer. Calma, mano. Tô só comentando o que todo mundo tá comentando. Quem é todo mundo? O colega apontou pros outros na cantina. Tavam olhando, cochichando. Jonas saiu, furioso. Cláudia estava trabalhando na loja quando a gerente Patrícia chamou. Cláudia, vem aqui um minuto. Foram pro escritório. Patrícia fechou a porta. A dona da loja me ligou. Ela viu um vídeo sobre sua família. Cláudia fechou os olhos. Eu sei qual é. Ela tá preocupada.
com a imagem da loja. Minha família não fez nada errado, Patrícia. Eu acredito em você, mas tem muito comentário negativo e alguns clientes já perguntaram. Perguntaram o quê? Se a funcionária daqui é filha daquela mulher do vídeo. Patrícia suspirou. A dona decidiu te dar aviso prévio, 30 dias. Me demitir? Por causa de um vídeo mentiroso? Não é mentiroso, Cláudia. O carro tá lá, as visitas acontecem. Mas não é o que as pessoas estão pensando, mas é o que elas pensam que importa. Cláudia sentiu lágrimas. 7 anos, Patrícia. Trabalhei 7 anos aqui. Eu sei. Por isso consegui os 30 dias. Ela queria te mandar embora hoje mesmo. Cláudia voltou para a loja. Continuou trabalhando, mas as colegas olhavam diferente agora. Com pena, com julgamento. Segunda semana de julho. Casa em Guarulhos. Família reunida. Jonas contou sobre a cantina. Thaís contou sobre a biblioteca. Cláudia contou sobre a demissão. Mas ela ouviu tudo, calada, mãos tremendo. Quando terminaram, ela disse: é culpa minha. Eu devia ter percebido, devia ter parado as visitas. Não é culpa sua, mãe, Thaís falou. É culpa de quem está espalhando mentira. Mas as pessoas acreditam, Cláudia disse. E isso está destruindo a gente. Jonas se levantou. A gente desiste das faculdades agora, antes que piore. Não, Mazé levantou a voz. Vocês não vão desistir. Mãe, olha o que está acontecendo. Eu vejo perfeitamente. Mas a gente não fez nada errado e não vamos deixar gente ruim ganhar. Jailson tocou o braço dela. Amor, eu vou falar com o Ricardo. Vou pedir para ele parar de visitar. Mazé olhou para o marido, assentiu. Pesada, talvez seja melhor mesmo. Terceira semana de julho. Jailson foi até o escritório de Ricardo. Patrão, preciso falar com o senhor. Ricardo levantou da mesa. Claro, Jailson, o que foi? As visitas do senhor lá em casa. Acho melhor parar por um tempo. Por quê? Estão falando. Na rua, na internet, tem até vídeo dizendo que tem alguma coisa errada entre o senhor e a Mazé. Ricardo ficou tenso. Que tipo de coisa? Jailson baixou a cabeça. Envolvimento, caso, essas coisas. A raiva subiu. Que absurdo, quem fala uma coisa dessas? Muita gente, patrão. E tá prejudicando minha família. A Cláudia vai ser demitida, a Thaís e o Jonas estão sofrendo. Ricardo passou a mão no cabelo, frustrado. Jailson, eu faço questão de visitar vocês. Vocês são minha família de verdade. Eu sei, patrão, mas virou problema. Não devia ser problema. A gente não tá fazendo nada errado. Mas as pessoas não ligam pra verdade. Ricardo olhou pro amigo, viu a dor, a vergonha. Tá bom, eu paro de ir, mas as bolsas continuam, isso não muda. Obrigado, patrão. E Jailson, eu vou descobrir quem começou isso. Quarta semana de julho. Ricardo marcou reunião com o advogado, Dr. Henrique Novaes. Henrique, preciso da sua ajuda. Contou tudo. Os rumores, o vídeo, a família sofrendo. Henrique ouviu. Sério. Ricardo, isso pode ser crime. Calúnia, difamação. Eu quero processar quem começou. Você sabe quem começou? Eu tenho uma suspeita. Quem? Ricardo hesitou, então disse: Verônica. Henrique tirou os óculos. Sua esposa? Por quê? Porque ela nunca gostou deles. Sempre ficou incomodada com minha proximidade. Mas daí a armar uma campanha de destruição. Você não conhece ela direito, Henrique. Eu tô começando a conhecer agora. Henrique colocou os óculos de volta. Se for verdade, a gente precisa de provas. Como conseguir? Ricardo pensou. Depois disse: câmeras. Vou instalar câmeras ocultas na casa. Henrique franziu a testa. Ricardo, isso é arriscado. Se ela descobrir, ela não vai descobrir. E eu preciso saber a verdade. Mês 3, a armadilha. Primeira semana de agosto. Verônica viu os resultados. Ricardo tinha parado de visitar a família. Perfeito. Mas não era suficiente. Ela queria mais. Queria Mazé fora para sempre. Pegou o celular. Ligou. Alô, é o Cássio? Preciso de você de novo. Pra quê, senhora? Preciso de alguma coisa. Alguma coisa que faça a Mazé ser demitida, ou melhor, presa. Cássio hesitou. Senhora, isso é. Eu pago o dobro. Silêncio. O que a senhora tem em mente? Segunda semana de agosto. Terça-feira. Verônica abriu o cofre particular. Pegou um colar, diamantes, 80 mil reais. Era presente de Ricardo, quando descobriram a gravidez. Segurou contra a luz. Lindo, frio, perfeito. Pegou um lenço. Limpou o colar cuidadosamente, removendo todas as impressões digitais dela. Guardou num saco plástico. Quarta-feira, 6 da tarde. Mazé tinha acabado de terminar a limpeza. Guardou os produtos na mochila. Foi embora. Verônica esperou 10 minutos. Entrou no vestiário.
Abriu a mochila que Mazé sempre deixava no armário. Usava outra para levar para casa. Tirou o colar do saco plástico com cuidado, usando o próprio lenço para segurar. Enfiou no fundo da mochila, entre os panos de limpeza. Arrumou tudo como estava. Saiu, sorriu. Amanhã seria o dia. Quinta-feira, 10 da manhã. Verônica desceu as escadas gritando: "Socorro, meu colar sumiu!" Todas as funcionárias pararam. Rosana saiu da cozinha. "Que colar, senhora?" "O de diamantes, o que o Ricardo me deu. Tava na penteadeira ontem à noite e agora sumiu." Luciana se aproximou. "Tem certeza que estava lá?" "Absoluta. Eu sempre deixo lá." Verônica começou a chorar. Controlado, perfeito. "Aquele colar significa tudo para mim. É a lembrança mais preciosa que eu tenho." Mazé apareceu. "O que aconteceu?" Verônica olhou para ela. "Meu colar sumiu, dona Mazé." Mazé sentiu o estômago revirar. "Certeza, senhora?" "Absoluta. E vale 80 mil reais." Rosana arregalou os olhos. "Nossa senhora." Verônica olhou para as funcionárias. "Eu não quero acreditar que alguém aqui pegou, mas a gente precisa procurar." "Procurar onde?" Luciana perguntou. "Nas bolsas, nos armários. Eu sei que é chato, mas é muito dinheiro." Mazé sentiu o sangue gelar. "Não." Rosana falou. "Faz sentido. Se ninguém tem nada a esconder, não tem problema, né?" "Eu tenho problema," Mazé disse. "Isso é invasão de privacidade." Verônica a encarou. "A senhora tem algo a esconder?" "Não, mas tenho dignidade." "Então não vai se importar." "Eu me importo sim." "Por quê?" "Se não pegou, não tem nada a temer." "Armadilha. Tarde demais." "Tá bom. Pode revistar." Vestiário. Luciana abriu o armário de Rosana. Nada. De João. Nada. O dela. Nada. Chegou no de Mazé. Abriu a bolsa pessoal. Nada. Pegou a mochila de limpeza. Abriu, tirou os panos. E lá no fundo, brilhando, o colar. Silêncio total. Luciana sussurrou. "Senhora, olha." Mostrou. Verônica levou a mão à boca. Teatral, perfeita. "Meu Deus, não acredito." Mazé não conseguia falar. Não conseguia respirar. "Eu não coloquei isso aí." "Eu não coloquei. Alguém me armou." Ninguém acreditou. Rosana balançou a cabeça. "Dona Mazé." João, que tinha sido chamado, olhou com decepção. Luciana constrangida. "Dona Mazé, eu não esperava isso da senhora." "Eu não fiz isso." Mazé gritou. "Alguém colocou na minha mochila. Alguém tá me armando." Verônica, suave. "Dona Mazé, eu entendo que a senhora tá desesperada, mas as provas estão aqui." "Não são provas, é armação." "Quem armaria a senhora?" Mazé olhou para Verônica, direto nos olhos, e viu, por uma fração de segundo, o sorriso pequeno, frio, vitorioso. "Foi você," Mazé sussurrou. Verônica piscou. "Como?" "Foi você que colocou isso na minha mochila." "Dona Mazé, eu tô grávida. Eu mal consigo subir escadas. Como eu ia armar alguma coisa?" "Você." Verônica pegou o celular. Voz triste, mas firme. "Eu vou ter que chamar a polícia." "Não." Mazé caiu de joelhos. "Por favor, eu tenho filhos, eu tenho família." Verônica discou. Mazé implorava, chorando, desesperada. E Verônica olhava com aquela máscara de tristeza. Mas por dentro, triunfante. Delegacia. 2 horas depois. Mazé foi interrogada, revista, fotografada, tratada como criminosa. Tentou explicar. Ninguém acreditou. Delegado cansado. "A fiança é 5 mil reais." Mazé não tinha. "Vai passar a noite aqui." "Não. Eu tenho pressão alta." "Vamos chamar a enfermeira." Mazé foi levada para a cela. Cela feminina, 6 mulheres. Mazé entrou. Sentou num canto, abraçou as pernas. Uma das mulheres, Joana, se aproximou. "Primeira vez?" Mazé assentiu. "O que você fez?" "Nada. Me armaram." Joana riu sem alegria. "Aqui todo mundo é inocente, mana. Mas eu sou mesmo." Joana olhou para ela. Viu algo real nos olhos. "Se tu é inocente de verdade, que Deus te ajude. Porque a justiça não vai." 00:30. Mazé deitada no chão frio. Não conseguia dormir. De repente, dor aguda no peito. Não conseguia respirar. Joana gritou. "Alguém, ela tá passando mal." Enfermeira veio. Mediu pressão. 19/13. Hipertensão severa. Risco de AVC. Deram remédio de emergência. Médico plantonista. Ela precisa de internação. Delegado, só depois da audiência. Mazé ficou na maca improvisada, olhando para o teto. Sussurrou: "Deus, me tira daqui." Manhã seguinte. Audiência de custódia. Jailson tinha conseguido juntar 4 mil. Jonas 1.000. Thaís 500, faltava 500. Ligaram para Ricardo. Celular desligado, viagem de negócios.
Não conseguiram completar, até que Ricardo entrou correndo no fórum. Tinha visto as ligações. Voltou no primeiro voo. Pagou a fiança. 5.000 em dinheiro. Mazé foi liberada. Escadaria do fórum. Mazé saiu. Roupa amassada, cabelo sujo, rosto cinza. Viu Ricardo. Viu Jailson, viu os filhos. Desmoronou. Ricardo assegurou antes que caísse. Seu Ricardo, eu não fiz isso. Eu juro. Eu sei, dona Mazé. Eu acredito na senhora. Mazé chorou. Anos de dignidade quebrando. Família abraçou ali, na escadaria, enquanto pessoas passavam julgando. Mês 4, a revelação. Primeira semana de setembro. Ricardo levou Mazé para casa. Ela dormiu no carro, exausta. Na sala de Jailson, conversou com os filhos. Alguém fez isso de propósito. Alguém está destruindo vocês sistematicamente. Quem? Jonas perguntou. Eu tenho uma suspeita. Ricardo olhou para eles. Mas preciso de provas. E preciso da ajuda de vocês. 2 dias depois. Ricardo voltou com Jailson para a mansão. Meia-noite, Verônica estava no spa. Trouxeram técnicos. Instalaram câmeras ocultas. Quarto do casal. No detector de fumaça. Escritório de Verônica. No relógio. Sala. No arranjo de flores. Closet. No espelho. Todas conectadas. Servidor privado, acesso por celular. Jailson ajudou. Testou todos os ângulos. Quando terminaram, Ricardo disse: agora a gente espera. Segunda semana de setembro. Nada. Terceira semana. Ainda nada. Ricardo começou a duvidar. Será que estava errado? Quarta semana. 20º dia de gravação. Ricardo no escritório trabalhando. Notificação no celular. Detector de movimento. Sala de estar. Abriu o aplicativo. E congelou. Verônica no sofá. Um homem tinha acabado de entrar. Augusto Mendes, sócio minoritário da empresa. Eles se beijaram. Ricardo sentiu o mundo desabar. Continuou assistindo. Não podia desviar. Amor, sentei tanta saudade. Eu também, Augusto. Fingir esses meses foi horrível. Mais um mês. Daí o bebê nasce e a gente segue o plano. Ricardo gelou. Nosso filho, Augusto. Nosso. Ele é meu? Certeza? 100%. A gente planejou direitinho. O Ricardo nunca vai saber. E se ele desconfiar? Não vai. Ele confia demais em mim. Riram. Ricardo desligou, sentou, mãos tremendo. O filho não era dele. Tudo era mentira. Respirou fundo. Voltou pro aplicativo. Precisava de mais. Precisava de tudo. Dias seguintes, continuou gravando. Capturou conversa sobre divórcio planejado, sobre divisão da fortuna, sobre compra da empresa. Capturou Verônica confessando sobre a armação. Plantei o colar na mochila dela. Funcionou perfeitamente. Ela foi presa? Foi. Humilhada, exatamente como eu queria. Você é terrível, por isso você me ama. Capturou conversa sobre desvio de dinheiro. Aqueles 2 milhões estão seguros? Nas ilhas. Ele nunca vai descobrir. Ricardo gravou tudo. Salvou em 3 pendrives diferentes. Enviou cópias para o advogado. E começou a planejar. Escritório do Dr. Henrique. Última semana de setembro. Ricardo mostrou todos os vídeos. Henrique assistiu, expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, tirou os óculos. Ricardo, isso é devastador. Eu sei. O bebê não é seu. Ela te traiu, desviou dinheiro, armou uma inocente. Sim. O que você quer fazer? Destruir ela, publicamente. Henrique hesitou. Ela tá grávida, Ricardo. A imagem pode ser ruim. Do filho de outro homem, que ela tentou me enganar dizendo que era meu. Ricardo se inclinou para frente. Dr. Henrique, essa mulher destruiu uma família inocente. Fez a dona Mazé ser presa. Humilhou ela publicamente. Ela precisa sentir o mesmo. Henrique suspirou. Então vamos fazer direito. Processos criminais, estelionato, calúnia, fraude, lavagem de dinheiro. Pode fazer. E vou contatar a Delegacia de Crimes Financeiros. Com essas provas vão emitir mandados. Quando? 2 semanas. Perfeito. Vou fazer uma festa. Uma gala beneficente elite de São Paulo e vou expor ela na frente de todos. Ricardo tem certeza? Absoluta. Casa de Jailson. 2 dias depois. Ricardo contou tudo para a família. Quando terminou, todos estavam em choque. Essa mulher, Jailson sussurrou. Ela é um monstro. É? E vai pagar. Mazé hesitou. Seu Ricardo, eu não sei se exposição pública é. Dona Mazé, ela fez a senhora ser presa. Humilhou a senhora. A senhora foi tratada como criminosa, ela precisa sentir o mesmo. Jailson tocou o braço de Mazé. Amor, ele tem razão, é justiça. Mazé olhou para os dois.
Mas e o bebê? Ele não tem culpa. Vou garantir que o bebê seja bem cuidado, mas ela vai pagar pelo que fez. Silêncio pesado. Então, Mazé, voz baixa, mas firme. Eu quero estar lá. Quero ver quando ela cair. Ricardo assentiu. A festa é em 10 dias. Primeira semana de outubro. Outono avançado em São Paulo, noites frias, ar seco. Escritório do Dr. Henrique Novaes. Advocacia criminal. Ricardo estava sentado do outro lado da mesa. Olhos cansados. Barba por fazer. Não tinha dormido direito há dias. Henrique abriu uma pasta. Grossa. Cheia de documentos. Ricardo, tenho boas notícias. A Delegacia de Crimes Financeiros analisou as provas. Vão emitir mandados de prisão. Para os dois. Para Verônica e Augusto. Estelionato, fraude matrimonial, lavagem de dinheiro, calúnia. São pelo menos 8 anos para ela, 12 para o Augusto. Ricardo assentiu, devagar, processando. E o bebê? Henrique tirou os óculos. Limpou. O bebê nasce no início de novembro. Quando ela for presa, a criança vai para a UTI neonatal sob custódia do Estado até DNA confirmar paternidade do Augusto. Ricardo fechou os olhos. Respirou fundo. Eu sei que é difícil, Henrique disse. Você acreditou que ia ser pai? Eu já tinha escolhido o nome. Já tinha montado o quarto. Silêncio pesado. Mas não era meu filho. Nunca foi. Henrique concordou. E por isso ela vai pagar. Pausa. Ricardo, tem uma coisa que você precisa saber. Gravar alguém sem consentimento no Brasil é crime. Invasão de privacidade. Você vai ser processado por isso. Ricardo olhou para ele. Eu sei. Exposição pública pode ser considerada difamação. Mesmo que verdadeira. Ela vai te processar. Deixa ela processar. As provas são legítimas, ela cometeu crimes maiores. Você tem certeza disso? Pode custar caro. Ricardo se inclinou para frente, olhos frios. Doutor Henrique, essa mulher destruiu uma família inocente. Eu aceito as consequências, vale a pena. Henrique assentiu. Então vamos em frente. Quando quer executar os mandados? 15 de outubro, sábado, às 9 da noite. Vai ter imprensa. Elite de São Paulo vai virar escândalo nacional. Eu sei. É exatamente o que eu quero. Casa em Guarulhos, mesma semana, noite. Ricardo chegou. Tocou a campainha. Jailson abriu. Seu Ricardo, entre. Família estava na sala. Todos sentaram. Ricardo abriu a pasta. Mostrou os documentos. Aqui estão os processos. E aqui os mandados de prisão. Jailson leu, olhos arregalando. 8 anos? No mínimo. Jonas perguntou. E sobre o colar sobre minha mãe? Ricardo tirou outro documento. Confissão gravada dela admitindo tudo. Isso vai limpar completamente o nome da sua mãe. Mazé pegou o papel, mãos tremendo, leu. Lágrimas escorreram. Meu nome vai ser limpo? Vai, dona Mazé. Amanhã mesmo vou na delegacia. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Mazé cobriu o rosto, chorando. Jailson a abraçou. Ricardo continuou. A festa é no sábado, dia 15. 200 pessoas da elite. Eu vou expor ela publicamente. Tudo. Cláudia hesitou. As pessoas vão saber da gente também? Vão. Eu vou contar o que ela fez com vocês. O mundo inteiro vai saber. Thaís preocupada. Seu Ricardo, isso é muito violento, não expor ela assim. Ricardo olhou para ela. Thaís, sua mãe foi presa. Humilhada, passou a noite numa cela. Quase teve AVC. Vocês todos foram julgados publicamente. Ela precisa sentir o mesmo. Mas e o bebê? Mazé perguntou. Ele não tem culpa. Eu sei, dona Mazé. Vou garantir que o bebê seja bem cuidado, os melhores médicos, tudo pago. Mas ela precisa pagar. Jonas bateu o punho na mesa. Ela merece pior, muito pior. Jonas, Mazé repreendeu. Mãe, ela destruiu a gente. A senhora foi presa. A Cláudia perdeu o emprego, a Thaís foi humilhada. Eu sei, filho, mas a gente não pode virar igual a ela. Silêncio tenso. Ricardo falou. Dona Mazé tem razão, a vingança tem que ser justa, não cruel, ela vai ser exposta. Presa, julgada, mas o bebê vai ser protegido. Mazé olhou para ele, assentiu. Vocês querem estar lá, na festa? Jailson olhou para Mazé. Amor? Mazé pensou, depois disse. Eu quero. Quero olhar nos olhos dela quando cair. Quarta-feira, 9 de outubro, 6 dias antes da festa. Mansão dos Almeida, noite. Ricardo estava no escritório trabalhando quando Verônica entrou. Amor, você tem estado tão distante. Ricardo olhou para ela. Barriga enorme, 9 meses completos. Tô com muito trabalho. Mas a festa é sábado. Você tá empolgado? Tô. Verônica se aproximou. Tocou o ombro dele. Vai ser a nossa noite. A noite da nossa família. Ricardo sentiu nojo, mas disfarçou. Vai sim.
Verônica sorriu, saiu. Ricardo ficou sozinho, olhando para a porta. Sussurrou: mais 4 dias, só mais 4 dias. Quinta-feira, 10 de outubro, 5 dias antes. Casa em Guarulhos, madrugada. Mazé acordou gritando. Jailson acendeu a luz. Amor, o que foi? Mazé estava suando, tremendo. Eu sonhei. Sonhei que estava na cela de novo. E ninguém acreditava em mim. E eu ia ficar lá para sempre. Jailson a abraçou. Foi só pesadelo, você tá livre. Tá em casa comigo. Mazé chorou no ombro dele. E se algo der errado sábado? E se ela conseguir escapar? Não vai dar errado. O Ricardo planejou tudo. Mas ela é esperta, Jailson. Ela enganou todo mundo até agora. Não vai enganar mais. Acabou. Mas Mazé não conseguiu voltar a dormir. Sexta-feira, 11 de outubro, 4 dias antes. Faculdade de Medicina. Biblioteca. Thaís estava estudando quando uma colega sentou ao lado. Oi, Thaís. Oi. Ouvi dizer que sua mãe foi inocentada. Que bom. Obrigada. Aquele caso foi horrível, né? As pessoas falaram tanta coisa. Falaram. Pausa desconfortável. Thaís, eu queria pedir desculpa. Eu também acreditei nos boatos. Fui injusta com você. Thaís olhou para ela, surpresa. Sério? Sério. Me desculpa. Thaís sentiu algo apertando no peito. Não raiva, alívio. Tá desculpada. A colega sorriu, levantou, foi embora. Thaís ficou ali, olhando para o livro aberto, mas não conseguindo ler. Pensando, será que vai ter mais gente pedindo desculpas depois de sábado? Sábado de manhã, 12 de outubro, 3 dias antes. Mansão dos Almeida, escritório. Ricardo estava revisando o discurso que ia fazer quando o celular tocou. Henrique, Ricardo, os mandados estão prontos. Polícia vai estar de prontidão fora do salão. Quando você der o sinal, eles entram. Que sinal? Acenda a lanterna do celular. Segurança vai abrir as portas, polícia entra. Entendido. E Ricardo, última chance de desistir, tem certeza disso? Ricardo olhou pela janela. Viu Verônica no jardim, acariciando a barriga, sorrindo. Tenho certeza. Desligou. Domingo 13 de outubro, 2 dias antes. Casa em Guarulhos. Tarde. Família reunida na sala. Jonas estava nervoso, andando de um lado para o outro. Eu não sei se consigo ficar quieto lá, vendo ela, sem fazer nada. Você vai ficar quieto, Jailson disse. Firme. Mas pai, ela merece. E vai ter o que merece. Mas do jeito certo. Cláudia falou. Eu tô mais preocupada com depois. As pessoas vão falar da gente de novo. Vão falar diferente dessa vez, Mazé disse. Vão falar a verdade. Thaís quieta, falou. Eu ainda acho que exposição pública é cruel. Todos olharam para ela. Thaís, ela te humilhou, Cláudia disse. Eu sei, mas sei lá, não sei se descer ao nível dela é a resposta. Jonas riu, sem humor. Nível dela? A gente não tá descendo a nada. A gente tá fazendo justiça. Vingança não é justiça. É sim quando o sistema falha. Chega! Mazé interrompeu. Olhou para os filhos. Eu entendo os dois. A Thaís tem coração bom, não quer crueldade. O Jonas tem raiva justa, quer vingança. Mas eu só quero paz. E não vou ter paz enquanto essa mulher não pagar. Todos ficaram em silêncio. Então Mazé continuou. Sábado a gente vai lá, vai assistir. E depois a gente volta para casa. E nunca mais fala dela. Segunda-feira, 14 de outubro, um dia antes. Delegacia de Polícia de Moema. Ricardo entrou com o advogado. Pediu para falar com o delegado. O mesmo que tinha interrogado Mazé. Doutor delegado, vim fazer uma declaração. Caso da senhora Mazé Ferreira Santos. O delegado checou o computador. Caso do colar. Aguardando julgamento. Não vai ter julgamento. Ricardo colocou os documentos sobre a mesa. Provas de que ela foi armada. Gravações da criminosa confessando. O delegado leu. 5 minutos. Tirou os óculos. Isso é autenticado? Completamente. Perícia técnica. Reconhecimento de voz. O delegado releu. Vou arquivar hoje e abrir inquérito contra Verônica Almeida. Obrigado, doutor. Seu Ricardo, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que você gravou sua própria esposa? Ricardo olhou para ele, direto. Porque eu precisava da verdade e estava disposto a pagar o preço por isso. O delegado assentiu, respeitoso. A senhora Mazé pode dormir tranquila. O nome dela tá limpo. Segunda à tarde, casa de Jailson. Ricardo chegou com sacolas. Dona Mazé, o caso foi arquivado oficialmente. A senhora não é mais suspeita. Está inocentada. Mazé desabou, chorou. Família abraçou ela e trouxe isso para vocês. Tirou vestidos das sacolas. Azul marinho para Mazé.
Verde esmeralda para Thaís, preto clássico para Cláudia. Seu Ricardo, eu não posso. Pode sim. Vocês são minhas convidadas, precisam estar bem vestidas. E nós? Jailson perguntou. Amanhã de manhã vem um alfaiate. Ternos sob medida para vocês dois. Isso é demais, patrão. Vocês merecem. Terça-feira, 15 de outubro, dia da festa. Mansão dos Almeida. Manhã. Verônica acordou animada. Contrações leves, mas normais para 9 meses. Passou o dia se arrumando. Cabeleireiro veio em casa, maquiadora, manicure. Vestido dourado, sob medida, justo na barriga. Joias de diamante. Sapatos importados. Às 7 da noite estava pronta. Olhou no espelho do closet. Hoje é meu dia. Minha noite, minha vitória. Casa de Jailson, tarde. Mazé colocou o vestido azul. Mãos tremendo. Jailson ajudou a fechar o zíper. Você tá linda, amor. Mazé olhou no espelho. Não se reconheceu. Primeira vez usando vestido de gala. Aos 63 anos. Eu tô com medo. De quê? De que algo dê errado? Não vai dar. E se ela conseguir convencer as pessoas? Se ninguém acreditar, vão acreditar. Os vídeos não mentem. Mazé respirou fundo. Thaís e Cláudia se arrumaram. Vestidos novos, maquiagem simples. Jonas e Jailson colocaram os ternos. Pareciam outras pessoas. Às 8 horas a limusine chegou. 8h30. Clube Hípico de São Paulo. Salão enorme. Cheiro de perfumes caros misturados. Som de taças tilintando. Murmúrio de conversas em inglês e francês. Saltos finos clicando no mármore. Orquestra tocando Mozart. 200 pessoas. Elite paulista. Verônica chegou com Augusto. Ela de dourado, ele de smoking. Fotógrafos de revistas sociais clicavam. Flashes, sorrisos. Verônica radiante. Rainha da noite. 9:15. Ricardo chegou. Sozinho. Pessoas estranharam. Onde estava a esposa? Mas ele cumprimentou todos. Tranquilo. 9 horas. Limusine com família de Jailson chegou. Eles desceram. Deslocados. Nunca tinham estado num lugar assim. Mazé segurava a mão de Jailson. Força. Entraram. Pessoas olharam, curiosas. Verônica viu. Do outro lado do salão. Hello. Virou para o Augusto. O que eles estão fazendo aqui? Quem? A família do motorista. Por que o Ricardo trouxe eles? Verônica sentiu algo ruim no estômago. Levantou. Começou a atravessar o salão. Ia confrontar Mazé. Mas Ricardo subiu no palco. Pegou o microfone. Boa noite a todos. Verônica parou no meio do caminho. Obrigado por estarem aqui nesta noite especial. Aplausos educados. Hoje estamos reunidos para uma festa beneficente. Mas antes, eu gostaria de fazer um anúncio. Silêncio atento. Ricardo olhou para Verônica. Direto. Verônica, pode vir aqui, por favor? Ela hesitou. Não podia recusar. Não na frente de todos. Caminhou até o palco, subiu. Barriga enorme. Ficou ao lado dele. Sorriso forçado. Ricardo continuou. Muitos de vocês conhecem minha esposa. Estamos juntos há 3 anos. E há 9 meses descobrimos que teríamos um filho. Verônica acariciou a barriga. Automático. Foi o momento mais feliz da minha vida. Pausa. Ricardo olhou para ela. Ou pelo menos eu achei que foi. O sorriso de Verônica vacilou. Funcionários trouxeram telão grande. Projetor. Ricardo, o que você está fazendo? Verônica sussurrou. Justiça. Não, para com isso. Tarde demais. Ricardo pegou o controle. Mão tremendo levemente. Olhou para o fundo do salão. Jailson estava lá, acenando com a cabeça. Força. Ricardo respirou fundo. Apertou play. Primeiro vídeo. Tela acendeu. Verônica e Augusto no sofá, beijando. Amor, sentei tanta saudade. Verônica ficou branca. Não. Tentou pegar o controle da mão de Ricardo. Ele desviou. Para com isso, isso é mentira. Não é mentira, Verônica. É você. Ela tentou ir até o projetor. Ricardo a segurou pelo braço. Larga de mim. Seguranças se aproximaram. Contiveram ela gentilmente, mas firme. Vídeo continuou. Eu também, Augusto. Fingir esses meses foi horrível. Silêncio total no salão. Murmúrios começaram. Augusto, no meio da plateia, ficou pálido. Vídeo terminou. Ricardo falou no microfone. Essa é minha esposa, com meu sócio, no sofá da minha casa. Verônica gritou. Vocês editaram isso? É montagem. Uma voz na plateia. Mulher elegante, amiga de Verônica. Ricardo, isso pode ser falso. Deepfake existe. Outra voz, homem de terno. Gravar alguém sem consentimento é crime. Ricardo olhou para eles. Eu sei que é crime e aceito as consequências, mas as provas foram periciadas, são reais. Apertou play no segundo vídeo.
Segunda gravação. Nosso filho Augusto. Nosso. Ele é meu, certeza? 100%. O Ricardo nunca vai saber. Gasps audíveis. Verônica cobriu o rosto. Não, não, não. Ricardo, voz firme. O filho que ela carrega não é meu. É do Augusto. Ela planejou isso, me enganou. Público dividido agora. Alguns chocados, apoiando Ricardo. Outros constrangidos, começando a sair. A amiga de Verônica gritou. Isso é crueldade, ela tá grávida. Mas a maioria ficou, olhando, julgando. Terceiro vídeo. A voz de Verônica. Plantei o colar na mochila da empregada. Funcionou perfeitamente. Ela foi presa? Foi. Humilhada. Exatamente como eu queria. Silêncio absoluto. Ricardo apontou para Mazé. Aquela senhora ali. Mazé Ferreira Santos. 63 anos. Foi presa porque minha esposa armou ela. Mazé estava chorando. Jailson segurava ela. Thaís também chorava. Jonas tinha os punhos cerrados. Ricardo continuou. Dona Mazé passou a noite numa cela. Quase teve AVC. Foi humilhada publicamente por um crime que não cometeu. Pessoas olharam para Mazé. Com pena, com respeito. Verônica gritou. Ela não presta, eu fiz certo. Ricardo ignorou. Quarto vídeo. Última gravação. Aqueles 2 milhões que a gente desviou tão seguros? Nas ilhas. Ele nunca vai descobrir. Murmúrios intensos agora. Ricardo desligou o projetor. Esta mulher me traiu. Armou uma inocente. Desviou dinheiro da minha empresa, engravidou de outro homem e tentou me fazer acreditar que era meu. Verônica, desesperada, gritou. E você? Você acha que é santo? Você também tem casos, você. Prove. Verônica abriu a boca, fechou. Não tinha nada. Ricardo fez sinal discreto. Acendeu a lanterna do celular. Seguranças abriram as portas do salão. Policiais entraram, 3 deles. Delegado na frente. Verônica viu, entrou em pânico. Não podem fazer isso comigo. Tentou descer do palco. Tropeçou. Seguranças seguraram ela. De repente, Verônica gritou de dor. Segurou a barriga. Ah, não! Contração forte, real. Um médico da plateia correu, subiu no palco. Sou obstetra. Deixa eu ver. Examinou Verônica rapidamente. Mediu o pulso. Pressão tá alta. 16/11. Ela tá em trabalho de parto prematuro. Estresse emocional. Delegado se aproximou. Doutor, ela pode ser presa? Médico hesitou. Pode. Mas com acompanhamento médico imediato. Precisa ir para o hospital. Delegado assentiu. Virou para Verônica. Verônica Almeida. Com base em mandado judicial número 8345, a senhora está presa por estelionato, fraude matrimonial, lavagem de dinheiro e calúnia. Mostrou o papel. Oficial. Não, vocês não podem. Eu tô grávida. Sabemos, senhora. Vai ser levada para o hospital penitenciário. Vai ter assistência. Outros policiais prenderam Augusto. Augusto Mendes. O senhor também está preso pelos mesmos crimes. Augusto tentou negociar. Desesperado. Eu tenho provas contra o Ricardo também. Eu posso ajudar vocês. Delegado ignorou. Algemou ele. Verônica algemada, grávida, caída. Olhou para o salão. 200 pessoas olhando. Celulares gravando. Fotógrafos clicando. Gritou. Vocês vão se arrepender, todos vocês. Mas ninguém respondeu. Foi levada. Escoltada por policiais, médico acompanhando. Augusto também. Cabisbaixo. Portas fecharam. Silêncio absoluto. Até que alguém começou a aplaudir. Devagar, outros se juntaram. Metade do salão aplaudia, de pé. A outra metade saía, constrangida, sem dizer nada. Alguns ficaram no meio, sem saber o que fazer. Ricardo desceu do palco. Foi até Mazé. Dona Mazé, seu nome está limpo. Publicamente, oficialmente, para sempre. Mazé o abraçou, chorando. Obrigada, obrigada. Pessoas começaram a se aproximar. Uma empresária, 70 anos. Dona Mazé, eu li sobre seu caso. Achei que a senhora era culpada, me perdoe. Outra, jovem. A senhora é uma guerreira, homem de terno. Senhor Ricardo, o senhor fez a coisa certa. Mas também teve gente saindo rápido, sem cumprimentar ninguém. Festa beneficente tinha acabado, virado outra coisa. Meia-noite, limusine. Ricardo levou família de volta. Todos em silêncio, exaustos. Até que Jonas falou. Acabou, né? Acabou mesmo. Jailson assentiu. Acabou, filho. Thaís chorou. A gente pode voltar a viver. Cláudia abraçou Mazé. Tá livre, mãe. Mazé olhou pela janela. Luzes de São Paulo passando. Sussurrou. A gente sobreviveu. Casa de Jailson. 1h. Entraram, cansados. Sentaram na sala, ainda de roupa de festa. Jailson preparou café.
Ninguém queria dormir ainda. Mazé falou: eu fico pensando no bebê. Vai ficar bem, amor. O Ricardo prometeu. Mas a criança não tem culpa de nada. Ninguém tem mãe. Mas a justiça foi feita. O telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu, escutou, ficou sério. Obrigado por avisar. Desligou. Todos olharam para ele. Era o hospital. Verônica entrou em trabalho de parto. O bebê tá vindo. Silêncio. Eu preciso ir, Ricardo disse. Mesmo depois de tudo, preciso ver se a criança tá bem. Jailson se levantou. Eu vou com você. Não, patrão. O senhor fica com sua família. Isso é comigo. Mazé tocou o braço dele. Seu Ricardo, o senhor é um homem bom. Ricardo sorriu. Triste. Aprendi com vocês. Saiu? Hospital Penitenciário da Vila Mariana. 1h30 da madrugada. 2 carros chegaram. Ricardo no primeiro, Jailson no segundo. Ricardo desceu. Viu Jailson. Jailson, você não precisava vir. Patrão, você não precisa passar por isso sozinho. Ricardo olhou para ele. Grato. Obrigado. Entraram juntos. Recepção. Enfermeira reconheceu Ricardo. Senhor Almeida, sou eu. A Verônica foi trazida para cá? Foi sim, senhor. Tá na sala de parto, trabalho de parto avançado. Posso vê-la? Ela pediu para não deixar o senhor entrar. Ricardo assentiu. Esperado. E o bebê? Quando nasce? Daqui a 1 ou 2 horas. Querem esperar? Queremos. Sala de espera. Cadeiras de plástico duro. Paredes verde água. Cheiro de desinfetante e café velho. Ricardo e Jailson sentaram lado a lado. Silêncio inicial. Depois Jailson falou. Como o senhor tá? Ricardo olhou para o chão. Não sei, esse bebê durante 9 meses eu achei que era meu filho. Sonhei com ele. Comprei coisas. Escolhi nome. E agora descobriu que nunca foi. Exato. Mas mesmo assim eu tô aqui. Porque ele não tem culpa de nada. Jailson colocou a mão no ombro dele. O senhor é um homem bom, Ricardo. Eu só quero fazer o certo. 3h15 da madrugada. Enfermeira saiu. Procurou os dois. Senhores, o bebê nasceu, menino. 2,4 kg, prematuro, mas saudável. Tá na UTI neonatal. E a Verônica? Estável. Cansada, mas bem. Posso ver o bebê? Podem. Venham comigo. UTI neonatal. Luzes baixas. Som suave de monitores. Várias incubadoras com bebês minúsculos. Enfermeira apontou. É esse aqui. Ricardo e Jailson se aproximaram. Olharam através do vidro. Bebê pequeno, pele rosada, olhos fechados, tubos finos conectados, mas respirando, vivo. Ricardo encostou a mão no vidro da incubadora. Jailson ao lado, voz baixa. Ele não tem culpa de nada disso. Ricardo assentiu. Eu sei, e mesmo não sendo meu filho, eu quero que ele fique bem. O senhor vai criar ele? Não seria justo. Nem para mim, nem para ele, mas vou garantir que seja bem cuidado. Jailson olhou para o patrão, para o amigo. O senhor aprendeu bem. Com quem? Com você, Jailson. Com você. Manhã seguinte, domingo, 16 de outubro. Jornais por toda São Paulo. Manchetes enormes. Escândalo empresário. Expõe traição em festa com elite paulista. Verônica Almeida presa grávida. Após vídeos comprometedores. Doméstica inocentada. Empresária plantou provas por ciúmes. Bebê nasce em hospital presídio. Não é filho do marido. Internet explodindo. Vídeos da festa gravados pelos convidados. 5 milhões de visualizações em 6 horas. 10 milhões ao meio-dia. 15 milhões à noite. 20 milhões na segunda de manhã. Segunda-feira, 17 de outubro, manhã. Mansão dos Almeida, portaria. Rosana, a cozinheira, chegou para o trabalho. Entrou pela porta dos funcionários. Viu o envelope na mesa do vestiário, endereçado a Mazé. Pegou. Hesitou, depois colocou na bolsa. Tarde, casa em Guarulhos. Rosana tocou a campainha. Mazé abriu, surpresa. Rosana baixou a cabeça. Não conseguia olhar nos olhos. Dona Mazé, eu vim trazer isso. Escrevi para a senhora. Entregou o envelope. E vim pedir perdão. Eu acreditei nos rumores. Tratei a senhora mal, fui injusta. Voz tremendo. A senhora sempre foi boa comigo. Me ensinou tanto e eu paguei com frieza, com julgamento. Começou a chorar. Me perdoa, por favor. Mazé olhou para ela. Viu arrependimento real, dor genuína. Respirou fundo. Entra, Rosana. Foram para a sala, sentaram. Mazé abriu o envelope. Carta de 3 páginas, escrita à mão. Leu em silêncio enquanto Rosana esperava. A carta dizia tudo. Como Verônica tinha plantado dúvidas, como Rosana tinha sido fraca, como se arrependia. Mazé dobrou a carta, guardou. Olhou para Rosana.
Eu te perdoo, Rosana. Rosana soluçou. Obrigada, obrigada. Mas vou te dizer uma coisa. O que mais doeu não foi você acreditar. Foi você não perguntar. Você me conhecia há 7 anos e não me deu o benefício da dúvida. Eu sei. E vou carregar essa vergonha para sempre. Mazé tocou a mão dela. Não carrega vergonha. Carrega aprendizado. E nunca mais julga ninguém sem conhecer a história toda. Rosana assentiu, chorando, prometendo. Terça-feira, 18 de outubro. Faculdade de Medicina. Biblioteca. Thaís estava estudando quando viu Bruna se aproximando. Hesitante. Olhos vermelhos. Thaís. Thaís olhou para cima, tensa. Oi, posso sentar? Thaís hesitou. Depois acenou com a cabeça. Bruna sentou. Colocou uma carta sobre a mesa. Eu escrevi isso para você, mas queria falar também. Respirou fundo. Thaís, eu fui horrível com você. Disse coisas terríveis. Julguei sua mãe sem conhecer ela. E tudo porque eu tinha inveja. Inveja? Você é inteligente, dedicada, as professoras te elogiam. E eu sou mediana. Então, quando apareceram aqueles boatos, eu usei como desculpa para te diminuir. Bruna começou a chorar. Minha família também já foi julgada injustamente. Há 5 anos, meu pai foi acusado de roubo no trabalho. Era mentira, mas as pessoas acreditaram. A gente sofreu muito, e eu jurei que nunca faria isso com ninguém. Olhou para Thaís. Mas fiz exatamente o que fizeram com a gente, e não tenho desculpa. Thaís ficou em silêncio, processando. Depois falou, suave, mas firme. Bruna, eu aceito sua desculpa, mas vai demorar para eu confiar em você de novo. Amizade se constrói, e você destruiu o que a gente tinha. Eu sei, não tô pedindo para ser sua amiga de novo. Só tô pedindo para você saber que eu tô arrependida de verdade. Thaís assentiu. Tá, eu acredito em você. Bruna se levantou, limpou as lágrimas, foi embora. Thaís ficou olhando a carta fechada. Não abriu, não precisava. O pedido de desculpas falado já tinha sido suficiente. Mesmo dia, Faculdade de Engenharia Cantina. Jonas estava comprando sanduíche quando o colega Rafael se aproximou. Jonas, preciso falar com você. Jonas olhou para ele, frio. Fala. Rafael olhou para o chão, desconfortável. Eu vi tudo na internet. Vi o que aquela mulher fez com sua família. E eu queria pedir desculpa. Jonas pegou o sanduíche. Começou a sair. Rafael seguiu. Jonas, por favor, me escuta. Jonas parou, virou. Me escutar o quê? Você me chamou de aproveitador. Na frente de todo mundo, disse que minha mãe estava dando golpe. Eu sei, eu fui idiota. Foi. Silêncio tenso. Rafael continuou. Eu cresci ouvindo meu pai falar mal de gente pobre, que todo mundo quer dar golpe, que não dá para confiar. E eu absorvi isso. Repeti sem pensar. Olhou para Jonas. Mas você não é aproveitador. Sua família não é golpista. Vocês são trabalhadores honestos que sofreram injustiça. E eu vou carregar a vergonha de ter julgado vocês errado para sempre. Jonas respirou fundo. Raiva ainda queimando, mas menor agora. Rafael, eu não te perdoo. Não ainda, talvez nunca. Mas eu espero que você aprenda com isso e que não julgue ninguém sem conhecer a história. Rafael assentiu, cabisbaixo. Eu vou aprender, prometo. Jonas saiu. Mesmo dia, tarde. Telefone de Cláudia tocou. Número conhecido. Atendeu. Alô? Cláudia? É a Patrícia. Cláudia ficou tensa. Oi, Patrícia. Eu preciso te contar uma coisa. A dona da loja me demitiu. Cláudia não respondeu, esperando. Ela disse que eu não devia ter te demitido, que eu julguei você sem provas, que manchei a imagem da loja. Pausa. E ela tá certa. Eu errei, e agora tô pagando. Cláudia ainda silenciosa. Patrícia continuou, voz quebrando. 7 anos trabalhando lá, e perdi tudo, por causa de uma decisão errada. Agora eu sei como você se sentiu. Cláudia respirou fundo. Patrícia, eu sinto muito que você tenha perdido seu emprego, de verdade. Mas você tomou aquela decisão. Você escolheu acreditar num vídeo em vez de em 7 anos de trabalho honesto meu. Eu sei. E agora você tá colhendo o que plantou. Eu sei, Cláudia. Eu só queria que você soubesse que eu tô arrependida e que você tinha razão. Cláudia desligou. Sentiu algo estranho, não era satisfação. Era tristeza por todo mundo envolvido. Quarta-feira, 19 de outubro. Delegacia de Crimes Financeiros. Sala de interrogatório. Verônica sentada. Algemas. Roupa simples de presidiária. Cabelo sem pentear. Rosto inchado do pós-parto. Advogado ao lado. Delegado do outro lado da mesa.
Gravador ligado. Senhor Almeida, os vídeos foram periciados. São autênticos, sem edição, sem manipulação. A senhora tem algo a declarar? Verônica olhou para ele, não com desafio, com exaustão. Voz baixa. Delegado, eu sei que errei. O advogado olhou para ela, surpreso. Verônica continuou. Eu plantei o colar. Eu armei a Mazé, eu desviei dinheiro, eu traí meu marido. Por quê? Verônica fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Ciúmes, ganância. Medo de perder o que eu tinha. Medo de não ser suficiente. Abriu os olhos. Mas meu filho precisa de mim. Seu filho vai ser bem cuidado, senhora. Mas agora sua prioridade é responder por seus crimes. E o que vai acontecer comigo? Prisão preventiva até o julgamento. Depois, provavelmente, 8 anos de reclusão. 8 anos. Verônica desmoronou. Cobriu o rosto, chorou. Não teatral, real quebrada. Eu perdi tudo. Tudo. Por quê? Por ciúmes idiotas, por não confiar, por querer controlar tudo. Olhou para o delegado. Eu mereço isso. Eu sei que mereço. Mesmo dia, sala ao lado. Interrogatório de Augusto. Ele também de uniforme de presidiário, mas menos quebrado, mais resignado. Delegado fez as mesmas perguntas. Augusto respondeu direto. Eu participei do desvio. Eu tive o caso. Eu engravidei a Verônica sabendo que ela era casada. A Verônica te manipulou? Augusto balançou a cabeça. Não, ela planejou. Mas eu executei, porque eu quis, porque eu sou fraco, ganancioso, covarde. Olhou para o delegado. Não vou mentir dizendo que fui vítima. Fui cúmplice. E vou pagar por isso. O delegado anotou, impressionado com a honestidade. Quanto tempo o senhor acha que vai pegar? 10 anos, provavelmente. E o senhor aceita? Aceito. É a única coisa decente que eu posso fazer agora. Aceitar as consequências. Sexta-feira, 21 de outubro. 5 dias depois da festa. Casa em Guarulhos. Tarde. Mazé estava preparando o jantar quando sentiu dor no peito. Forte, aguda. Não conseguia respirar. Mão foi pro coração, comprimindo. Jailson. Jailson correu da sala. Amor, o que foi? Mazé tentou falar. Não conseguiu, caiu de joelhos. Jailson pegou o celular, mãos tremendo, discou SAMU. Hospital Santa Marcelina. Emergência. Maca entrando correndo. Médicos ao redor. Jailson atrás, desesperado. Enfermeira, liga pros meus filhos, minha esposa tá tendo ataque. 3 horas depois. Sala de espera lotada. Jailson, Jonas, Thaís, Cláudia. Ricardo também tinha chegado. Médico saiu. Jaleco branco, expressão grave. Familiares de Mazé Ferreira Santos. Jailson se levantou. Somos nós, doutor. Ela teve insuficiência cardíaca aguda. O coração dela tá muito fraco. Anos de hipertensão não tratada adequadamente, estresse crônico, trauma recente da prisão. Tudo sobrecarregou. Ela vai ficar bem? Thaís perguntou. Voz de estudante de medicina, mas medo de filha. Médico hesitou. Ela precisa de cirurgia. Ponte de safena tripla, é arriscado. 15 a 20% de chance de complicações severas. Mas sem a cirurgia, ela não passa de 6 meses. Quando precisa fazer? Amanhã de manhã. Não dá para esperar. Jailson assentiu, firme mesmo destruído. Faz, doutor. O que for preciso. Médico respirou fundo. Tem outra coisa. A cirurgia custa R$120 mil. O plano de saúde dela não cobre porque é condição pré-existente. Silêncio devastador. 120 mil? É? Jailson olhou para os filhos. Eles não tinham. Ele não tinha. Jonas falou. A gente vende a casa. Não, Jailson não deixou. Não vamos vender nada. Pai, a vida da mãe. Eu sei, filho. Mas Ricardo se levantou. Eu pago. Todos olharam para ele. Seu Ricardo, Jailson começou. A gente não pode. Pode sim, Jailson. E vai aceitar. Ricardo olhou para ele, firme. Dona Mazé me deu uma família. Deixa eu dar a vida de volta para ela. Jailson tentou protestar. Não conseguiu. Desmoronou. Abraçou Ricardo, chorando. Obrigado. Obrigado. Quarto de hospital. Noite. Mazé acordada, fraca, pálida, conectada a monitores apitando. Família ao redor da cama. Mãe Thaís segurava a mão. A senhora vai ficar bem. Mazé sorriu, fraco. Eu sei, filha. Olhou para o marido. Jailson, se eu não voltar dessa cirurgia. Não fala assim. Eu preciso falar amor. Se eu não voltar, eu quero que você saiba. Você foi o amor da minha vida, 42 anos juntos. E eu faria tudo de novo. Tudo. Jailson chorou, sem se envergonhar. Você vai voltar. Vai voltar porque eu preciso de você. Mazé olhou para os filhos.
Vocês três. Vocês são a minha maior conquista. Mais que qualquer outra coisa, eu tô tão orgulhosa. Jonas, Thaís e Cláudia choravam. Mãe, não fala assim, Cláudia implorou. A senhora vai voltar. Eu vou tentar, filha. Vou lutar. Campainha do quarto. Ricardo entrou. Dona Mazé. Seu Ricardo. Ricardo se aproximou. A senhora vai ficar bem. Melhores cirurgiões, tudo certo. Mazé segurou a mão dele. Obrigada. Por tudo, pela justiça, pela dignidade, por nos tratar como família. Vocês são família, Dona Mazé. A minha família de verdade. Manhã seguinte, 5 da manhã. Mazé foi levada para o centro cirúrgico. Jailson beijou a testa dela antes das portas fecharem. Volta para mim, amor. Portas fecharam. Sala de espera. 6 horas de cirurgia prevista. Família esperou. Ricardo também. 9 da manhã. 3 horas. Nada. 10 da manhã. 4 horas. Nada. Thaís começou a ficar pálida. Tá demorando demais. Algo deu errado. Não fala isso, Jonas pediu. Mas eu sei. Cirurgia cardíaca não demora tanto quando dá certo. 11 da manhã. 5 horas. Meio-dia. 6 horas. 1 da tarde. 7 horas. Porta finalmente abriu. Cirurgião saiu. Máscara ainda no rosto, cansado. Roupa cirúrgica suada. Família se levantou. Família de Mazé Ferreira Santos. Somos nós. A cirurgia teve complicações graves. O coração dela parou 2 vezes na mesa. Conseguimos reanimá-la, mas ela está em coma induzido. Estado crítico. Ela vai acordar? Jailson perguntou. Cirurgião hesitou. Não sei. Próximos dias são decisivos. Pode ser que acorde em 2 dias, pode ser 2 semanas, pode ser... Parou. Pode ser que não acorde. Silêncio absoluto. UTI cardíaca. Mazé numa cama. Tubos por todo lado. Aparelhos apitando. Ventilador respirando por ela. Jailson entrou. Sozinho primeiro. Sentou ao lado. Segurou a mão dela. Amor, você tem que voltar. A gente passou por coisa demais para você desistir agora. Por favor, volta pra gente. 2 dias. Mazé não acordou. 4 dias, nada. 1 semana. Médicos começaram a falar em sequelas. 2 semanas. Começaram a falar em decisão. 15º dia. Reunião familiar com médicos. Ela não responde a estímulos. Atividade cerebral muito baixa. Chances de recuperação diminuindo a cada dia. O que o senhor está sugerindo, doutor? Jailson perguntou. Médico não quis dizer direto. Vocês precisam considerar todas as opções. O senhor está falando de desligar os aparelhos. Silêncio. Estou falando de qualidade de vida. Se ela acordar agora, pode ter danos cerebrais severos. Pode não reconhecer vocês. Pode precisar de cuidados 24 horas. Jailson olhou para os filhos. Jonas tinha a mandíbula travada. Thaís chorava. Cláudia abraçava a irmã. A gente precisa conversar em família, Jailson disse. Corredor do hospital. Família reunida. Ninguém conseguia falar. Até que Jonas quebrou o silêncio. Eu não vou desistir dela. Não vou. Thaís, voz tremendo. Mas Jonas, se ela não vai ter qualidade de vida, ela tá viva. Isso já é alguma coisa. Cláudia falou. A mãe não ia querer viver assim. Dependente, sem dignidade. A gente não sabe disso. Jonas retrucou. Jailson levantou a mão, parando a discussão. A gente não decide hoje. A gente espera mais 3 dias. Se ela não der nenhum sinal em 3 dias, a gente volta nesse assunto. Todos concordaram. 16º dia, nada. 17º dia, nada. 18º dia. Jailson entrou no quarto de manhã cedo, como sempre. Sentou, segurou a mão dela. Amor, hoje é o último dia. Se você não acordar, a gente vai ter que decidir. E eu não sei o que fazer. Chorou. Me dá um sinal, qualquer coisa, por favor. Ficou ali, rezando. 9 da manhã. Nada. 10 da manhã. Nada. 11 da manhã. Médico entrou. Verificar sinais vitais. De repente parou. Chamou enfermeira. Olha isso. Atividade cerebral aumentando. Jailson se levantou. O que isso significa? Pode não ser nada. Ou pode. Meio-dia. Dedo de Mazé se mexeu. Levemente, mas se mexeu. Jailson viu, gritou. Enfermeira, ela se mexeu. Médico voltou correndo. Verificou. Começou a reduzir sedação. 1 da tarde. Mazé abriu os olhos. Devagar, confusa, vendo borrão. Piscou. Focou. Viu Jailson. Tentou falar. Tubo na garganta impediu. Jailson chorou. Amor, você voltou. Chamou todo mundo. Família entrou correndo. Mãe! Mazé olhou para cada um, reconhecendo, lembrando. Sorriu. Fraco, mas real. 3 semanas depois.
Mazé teve alta. Voltou para casa. Cadeira de rodas. Fraca, mas viva. Ricardo tinha contratado enfermeira, fisioterapeuta, tudo. Primeira semana em casa. Mas eu odiava a cadeira de rodas. Odiava depender. Jailson, eu me sinto inútil. Você não é inútil, amor. Você está se recuperando. Mas eu sempre fui forte. Sempre cuidei de todo mundo. Agora olha para mim. Jailson segurou o rosto dela. Você continua forte. Sobreviver é força. Lutar é força. Terceira semana. Fisioterapia. Fisioterapeuta animada. Dona Mazé, hoje a gente vai tentar andar. Com andador. Mazé olhou pro andador. Medo. Eu não consigo. Vamos tentar. Jailson ao lado. Amor, eu tô aqui. Mazé se apoiou no andador. Pernas tremendo. Um passo. Dor, cansaço. Eu não consigo. Consegue sim, Jailson encorajou. Mazé respirou fundo. Mais um passo. Outro. 3 passos total. Parou, exausta, suando, mas sorrindo. Eu consegui. Segundo mês. Mazé andando sem andador, devagar, mas sozinha. Pequena vitória. Grande significado. Dezembro, Natal. Tribunal de Justiça de São Paulo. 2 semanas antes do Natal. Sala de julgamento. Verônica sentada no banco dos réus. Magra. Cabelo curto. Olhos fundos. Juiz lendo sentença. Verônica Almeida. Pelos crimes de estelionato, fraude matrimonial, lavagem de dinheiro, calúnia e falsidade ideológica, a condeno a 8 anos de reclusão em regime fechado. Martelada. Verônica ouviu, sem reação. Olhou para o fundo da sala. Viu Mazé, Jailson, Ricardo. Olhares se cruzaram. Verônica segurou o olhar por 2 segundos. Depois baixou os olhos. Primeira, envergonhada, derrotada, foi levada. Mazé não sorriu, não comemorou. Apenas assentiu. Justiça foi feita. Natal, 25 de dezembro. Casa de Jailson. Família reunida. Ricardo também. Ceia simples, mas farta. Peru, arroz, farofa, saladas. Todos sentados à mesa. Antes de comer, Thaís falou. Posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Vocês acham que a gente mudou? Depois de tudo? Silêncio pensativo. Jonas respondeu primeiro. Eu mudei. Aprendi que a gente tem que lutar pelos nossos. Sempre. Não importa o que custe. Cláudia, eu aprendi a não confiar em qualquer um e a não me importar tanto com o que as pessoas pensam. Thaís, eu aprendi que perdoar não é fraqueza, é libertação. Mas eu aprendi que a verdade sempre vence. Pode demorar, pode doer, mas vence. Jailson, e eu aprendi que a minha família é mais forte que qualquer tempestade. Ricardo, eu aprendi que família não é sangue, é quem fica quando tudo desmorona. Silêncio emocional. Todos se olharam. Gratidão silenciosa. Jailson fez oração. Senhor, obrigado por mais um dia, por ter trazido minha esposa de volta, por ter nos dado justiça, por essa família. Amém. Todos, amém. Começaram a comer, conversar, rir. Pela primeira vez em um ano inteiro, paz. 5 anos depois. Abril de 2030. Casa em Guarulhos, a mesma. Não mudaram. Mazé tinha 68 anos agora. Cabelos completamente brancos. Corpo mais frágil. Andava com bengala, mas olhos brilhando. Jailson 70. Aposentado. Thaís tinha se formado. Cardiologista. Trabalhava no Hospital do Coração. Jonas, engenheiro. Trabalhava em construtora grande. Casado com Fernanda, colega de faculdade. Uma filha, Isabel, 3 anos. Cláudia, formada em administração. Gerente de empresa de tecnologia. Noiva. Domingo de abril. Almoço de família. Isabel correndo pela casa, rindo. Vovó, vovô, brinca comigo! Mazé e Jailson brincavam. Devagar, mas felizes. Ricardo chegou. 50 anos. Cabelos grisalhos, mas sorriso tranquilo. Família. Trouxe sobremesa. Todos se reuniram. Mesa posta. Feijoada de domingo. Sentaram. Jonas perguntou. Seu Ricardo, o senhor nunca pensou em casar de novo? Ricardo balançou a cabeça. Não, depois de tudo aprendi. Família não precisa ser romântica. Família é quem fica e eu já tenho. Apontou para eles. Vocês. Depois do almoço, Ricardo e Jailson no quintal. Café. Ricardo pegou o celular. Mostrou foto. Gabriel. 5 anos agora, sorrindo, uniforme de escola. Jailson olhou. Ele tá bem, né? Tá, família do Augusto cria ele bem. Pago escola particular, plano de saúde, tudo. Você se arrepende de não ter ficado com ele? Ricardo olhou para a foto, pensativo. Não,
Ele tá feliz, tem uma família que ama ele de verdade, é tudo que importa. E se um dia ele perguntar sobre você, vão dizer a verdade, que o homem que achava que era o pai dele cuidou dele quando nasceu, pagou tudo e desejou o melhor para ele. Espero que isso baste. Jailson colocou a mão no ombro dele. Vai bastar. Final da tarde. Ricardo foi embora. Mazé e Jailson ficaram na varanda, olhando o pôr do sol, laranja e rosa pintando o céu. Jailson segurou a mão dela. Como você tá se sentindo, amor? Mazé pensou. Olhou para o quintal simples, flores que ela tinha plantado, portão verde. Pela primeira vez em muito tempo, completa. Completa? Sim. A gente passou por tanta coisa, prisão, humilhação, cirurgia, quase perdi você, quase perdi tudo. Mas não perdeu. Não. E sabe por quê? Por quê? Porque a gente sempre teve um ao outro, e isso sempre foi suficiente. Jailson beijou a testa dela. Sempre vai ser. Mazé olhou para o horizonte. Sussurrou. Obrigada. Pelo sofrimento que me fez forte. Pela justiça que veio, pela família que eu tenho. Obrigada. Mensagem final. Essa é a história de Mazé. Uma mulher simples, trabalhadora, honesta, que foi julgada sem ser ouvida, humilhada sem ter culpa, presa sem ter cometido crime, mas que lutou, resistiu, sobreviveu, porque tinha algo que dinheiro não compra: dignidade. E no final, quando o luxo virou prisão, quando as mentiras viraram vergonha, a dignidade ficou, porque a verdade não grita, ela espera, e quando chega, ninguém consegue ignorar. Essa história te faz pensar. Se você fosse o Ricardo, teria exposto Verônica publicamente ou teria ido direto para a polícia? Se você fosse a Mazé, teria perdoado ou a raiva nunca passa? E você? Já julgou alguém sem conhecer a história toda? Já foi julgado injustamente? Pensa nisso. Gostou dessa história? Você acha que Verônica teve o que mereceu? E a Mazé, você teria a força que ela teve? Me conta nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima história.